Boa noite, meus amigos. Começa a leitura bíblica diária. Estamos estudando a carta aos Colossenses. Na leitura anterior, deu uma bela introdução sobre a cidade de Colossos, sobre a temática desta carta, e o capítulo 2, como também o 3, bem dedicados a combater heresias, a combater doutrinas demoníacas. Lembra que eu falei? A influência filosófica, a tentativa de confundir o verdadeiro culto, a doutrina cristã. Pois é, agora o capítulo 2, Paulo vai dar mais detalhes sobre essa contaminação que havia na igreja ali em Colossos e também vai denunciar o quanto eles têm que combater a questão do legalismo, aquelas pessoas muito fixadas em rituais, em práticas e pouca vida espiritual. E, em contraste isso, ele vai falar também contra as filosofias, as pessoas que ficam num mundo só abstrato, tentando o conhecimento e não produzindo nada, não desenvolvendo nada realmente efetivo quanto ao reino de Deus, quanto a uma vida de fé que vem acompanhada com obras também. Então, é um capítulo bem importante e vai falar do poder que Cristo tem, que Cristo é o verdadeiro mediador, não são anjos, nem líderes, nem pessoa alguma, nem santos. Somente Jesus Cristo é o mediador e o sacrifício dele que nos leva ao Pai. A confissão desse sacrifício, dessa fé, é que nos leva ao Pai Celestial e que perdoa todos os nossos pecados. Tranquilo? Vamos lá, vamos à leitura? A palavra diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Assim, não há nenhum indicativo que ele tenha passado por Colossos, pelo menos nas viagens missionárias narradas. Ele pode ter tido contato com alguns quando ele estava em Éfeso, como eu falei, né, na terceira viagem, como também o caso da igreja de Laodiceia, que era bem próxima, né, a cidade era bem próxima, aliás, é uma cidade que estava tendo mais destaque do que a própria cidade de Colossos durante esse momento do Império Romano, mas Paulo tinha esse desejo de estar com eles, de estar com os laodicenses, de ter essa comunhão, de todos conhecerem mais o apóstolo Paulo. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. A palavra mistério aparecendo algumas vezes nessa carta, também aos Efésios, né? Apontando bem para situações que são mais complexas de se entender a respeito das ações do próprio Cristo, né? As questões espirituais. Tem coisas que são bem simples a gente entender, mas tem coisas que são mais complexas. E tem coisas que a gente provavelmente nem vai ter conhecimento naturalmente, teremos quando estivermos na eternidade com Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros, né? Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, ele já começa afrontando os filósofos, né? Essas doutrinas filosóficas, que tem muito nos nossos dias, né? No século XXI. Né? Ele falou, olha, é em Cristo que há sabedoria e conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Ou seja, tem muitas pessoas que são aí enganadas por causa dos argumentos, por causa da eloquência, porque, não, isso faz todo sentido, tal. Um aspecto intelectual. Mas e no espírito? Será que faz sentido? Será que é uma obra do Espírito Santo na sua vida? Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Está falando para eles, olha, continuem onde vocês estão. Vão combatendo essas mentiras e essas heresias. Enraizados e edificados em Cristo, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Fiquem firmes. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Agora ele fala já diretamente, né? Que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ou seja, toda a filosofia que nós vemos, né, nesse mundo, que são pautadas nas coisas desse mundo, óbvio, né? Nos princípios elementares, nas culturas, nas tradições. Agora, nós temos a revelação do Espírito, que não tem nada a ver com esse mundo e com essa natureza terrena.
Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele é divino. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, se Cristo é o teu cabeça, você tem essa natureza divina. Nele também vocês foram circuncidados. Não como uma circuncisão feita por mãos humanas, né? Que é aquela marca no órgão masculino que, no Antigo Testamento, né, os judeus, os israelitas, tinham que fazer com uma aliança de Deus com o seu povo. Agora, essa circuncisão, essa aliança não é na carne, essa aliança é no espírito. Mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar, né, abrir mão do corpo da carne, para viver espiritualmente. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. O batismo é essa circuncisão. E com ele foram ressuscitados. Você morreu nas águas e voltou como uma nova criatura, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, foi através de Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele removeu essa escrita de dívida, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, né, outras traduções, principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos os demônios na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Agora começou a entrar o legalismo. Até então ele está falando de filosofias, agora é entre os legalistas. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Nós vemos essa contaminação até judaizante, né? Aqueles cristãos judeus que queriam impor os costumes judaicos para os cristãos. Essas coisas são sombras, as coisas do Antigo Testamento são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Olha só que nível chegou, né? Pessoas que pensavam assim, Cristo é uma coisa tão distante que nós precisamos dos anjos para intermediar. Isso é um absurdo. Só existe uma mediação entre Deus e o homem. É o próprio Cristo, Filho de Deus. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Está falando aqui diretamente que há uma pessoa que prega isso, né? Alguém que vem com esse tipo de malícia, manipulação. E trata-se de alguém que não está unido à cabeça que é Cristo, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Ou seja, talvez até uma influência de liderança, né? Que tal está trazendo essa contaminação e está dizendo que essa liderança não tem nada a ver com Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Ou seja, ele está falando aqui que se submetem ao legalismo desse mundo. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Esses rituais, essas filosofias, esse monte de doutrina, religiões, olha, parece algo sábio, parece algo bom, né? Parece ter uma boa intenção. Mas, na verdade, tem uma pretensa religiosidade, uma falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A gente vê muito, né? Religiões que, não, mas eu estou fazendo caridade, eu estou fazendo o bem. Todo mundo tem que fazer o bem e caridade. Tá? Todo mundo. Isso é uma obrigação de um cristão, é uma obrigação de toda pessoa de bem. Agora, a pessoa querer justificar a sua fé, a sua religião por caridade, não vai para o céu. Por quê? Porque a justificação não é pela obra, é pela fé. A fé me leva a boas obras, mas o que salva é Jesus Cristo, não as minhas obras. Ok? Eu vejo muita gente com esse tipo de justificação. Eu vejo até muito cristão falando, não, mas eu faço missão, eu faço aquilo. Cara, mas se você não tiver uma vida de santidade, uma vida séria, uma vida no altar, e realmente ser Cristo a motivação de tudo, você está fazendo em vão. Sinto lhe dizer. Perfeito? Valeu demais, queridos. Essa foi a leitura bíblica diária. Até a próxima.